Meus amigos, o mata-mata e suas lições, viu? Por vezes, o mata-mata ele adora esconder trabalho ruim, mas tem horas que acho que ele cansa e escancara trabalho ruim. Mas também premia muito trabalho bom, tá? Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais. Vamos falar de Libertadores 2023. A gente já tem definido todo o desenho das quartas de final e mais ou menos um caminho até a final, que será no Maracanã. O Flamengo está eliminado, caiu nas oitavas para o Olímpia e o Palmeiras ele está classificado para as quartas de final, deixando no caminho o Atlético Mineiro, vai pegar o Deportivo Pereira agora. Por que eu estou me focando em Flamengo e Palmeiras? Porque acho que ficam aí lições muito diferentes de projetos e trabalhos que pensam o futebol de maneira muito distintas, mas são as duas equipes mais competitivas, ricas e vencedoras do futebol brasileiro nos últimos anos. Então acho que essa fase da Libertadores expõe muita coisa do que eu penso de futebol e expõe muita coisa do trabalho do Abel e muita coisa do trabalho do Sampaoli. O desenho das quartas ficou assim: Racing e Boca, clássico argentino, fantástico. Deportivo Pereira e Palmeiras, o Palmeiras é bem favorito. Do outro lado da chave, Bolívar, que eliminou o Atlético Paranaense. Lembrando, o Bolívar hoje faz parte do grupo City, né? Que tem o Mancha, que tem o Bahia, enfim. O Internacional, que eliminou de maneira épica o River Plate, e Fluminense e Olímpia fazem a outra quarta de final. Então esse é o desenho, tem jogos bastante interessantes aí, mas eu vou me pegar, obviamente, a eliminação do Flamengo e a classificação do Palmeiras para mostrar como o mata-mata, ele por vezes escancara os trabalhos que têm problema, os trabalhos mal feitos ou inconstantes, os trabalhos ruins, e muitas vezes também ele premia e ele expõe trabalhos muito bons, que é o caso do trabalho do Abel. Quando se trata de mata-mata, o desempenho do Abel ele é muito bom. Na Libertadores é uma parada assim surreal, né? Ele está de novo nas quartas de final, de novo como um dos grandes favoritos. No ano passado, por detalhes, o Palmeiras não voltou a uma decisão, e seria de novo uma decisão com o Flamengo. E esse ano muita gente entendia ali que, em termos de perspectivas de bola, de poderio, de investimento, afinal, tinha o risco de ser Flamengo e Palmeiras de novo. E aí, quando você fala dessa consistência, dessa constância do Palmeiras, você precisa ir em cima de plano. O Abel é um técnico extremamente estrategista, tático e que condiciona muitas vezes a sua forma de jogar ao adversário. E quando se trata de mata-mata, o primeiro jogo condiciona muito o segundo. A gente viu isso claramente acontecer nos jogos contra o Atlético Mineiro, né? O time basicamente não foi atacado, o Atlético em 2 jogos conseguiu uma finalização no gol e teve uma grande chance de gol, que foi a chance com o Paulinho, que nem entrou na conta do chute no gol porque a bola foi para fora. Então, no final das contas, assim, o Palmeiras ele é um time que normalmente, em via de regra, do Abel, controla os adversários, corre pouquíssimos riscos, e aí você fala, mas não é encantador, eu não acho divertido de ver jogar. O Abel não está muito preocupado com isso, ele não foi contratado para isso, o torcedor do Palmeiras ele está muito alinhado com essa forma de jogar, e eu acho que tem algumas questões, sabe, sobre essa história de, porque eu não me divirto, eu não acho legal de ver jogar. Cara, o Palmeiras, ele, por 3 vezes seguidas, fez o melhor ataque da Libertadores na primeira fase, a melhor campanha, então, assim, eu acho que você podia já guardar esse discurso do time que é defensivo, do time isso, do time que é aquilo. O Palmeiras ele é um time estrategista. Se o jogo pedir um pouco mais de segurança, ele vai entregar um pouco mais de segurança. Se o time pedir um pouco mais de transição rápida, ele vai entregar um pouco mais de transição rápida. E mantendo o nível de pegada, o nível de motivação, o nível de querência do elenco lá em cima. Mesmo um time que basicamente já ganhou tudo. E aí é o grande desafio de grandes líderes, né? Que é manter a roda girando lá no alto e zerar a pedra sempre que você consegue um objetivo. E mostrar, a grandiosidade, ela não se atinge só com essa conquista, né? A gente tem a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. E o Palmeiras, física e mentalmente, não recuou 1 milímetro nesse período com o Abel. Mesmo nessa temporada fazendo basicamente nenhuma contratação, né? Se a gente
for observar, a única contratação de impacto que realmente mudou alguma coisa no time foi o Arthur, que já era um ativo do Palmeiras lá atrás em um outro momento e que chegou basicamente pronto. No geral, a espinha dorsal do Palmeiras do Abel é a mesma e ele consegue manter o nível de motivação lá em cima. E aí eu estou falando dessa questão da entrega, da intensidade, da vontade, porque vai bater no que eu vou falar de Flamengo, num discurso que para mim é uma grande muleta, e é um discurso muito fácil de quando tem eliminação, ou fracasso, ou derrota, ou qualquer nome que você queira dar, você colocar na base do faltou raça, faltou vontade. É um discurso que se repete década a década, ano a ano, que já atingiu elencos altamente vencedores da história do Flamengo, que esses elencos, quando foram derrotados, foram tratados como se não tivessem raça ou não tivessem compromisso. E mesmo que isso fosse verdade, a ausência de compromisso ou a ausência de raça, ela, para mim, também cai na conta de quem comanda. É culpa de quem comanda. Se você consegue manter motivação lá em cima e entrega lá em cima, ponto para quem é o líder. Se isso cai, é culpa de quem lidera também. Então, de uma maneira ou de outra, eu acho que tudo cai no time bem treinado e mal treinado. O time bem treinado, no caso, o Palmeiras, ele tem variação de jogo clara para modelos de adversário diferentes e ele tem uma característica que, para mata-mata, é preciosa, que é piorar o adversário. Repito, o Atlético, em 2 jogos, ele basicamente teve uma chance de gol e uma finalização. O Palmeiras, ele passou, e óbvio que ter esse nível de concentração e esse nível de disciplina tática exige esforço. Mas quando a gente fala, ele não fez força para passar, é porque ele não ficou nas cordas, ele não correu riscos por méritos próprios, para deixar isso bastante evidente. Por outro lado, o Flamengo, sob o comando de Sampaoli, chegou a uma sequência que é assustadora, e eu separei a sequência aqui. E aí, no mata-mata, isso foi exposto para todo mundo. Diferentemente do Abel, não há uma adaptabilidade aos adversários, não há uma constância na forma de jogar e de competir, e é um time extremamente exposto, diferentemente do Palmeiras. E isso, em jogos de mata-mata, diferentemente da segurança do Palmeiras, essa exposição do Flamengo ela é um pedido à tragédia, que foi o que aconteceu. Deste jogo aqui contra o Fluminense, no dia 16 de julho, até a eliminação para o Olímpia no dia 10, então você tem menos de um mês aqui, o Flamengo jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos. Nesses 7 jogos, o Flamengo tomou 1, 2, 6, 8 gols. Aí você fala, putz, não é tanto. Não é tanto. É um pouco mais de um gol por jogo. Ok. Também não fez muito, né? O Flamengo fez 1, 3, 5, 6, 7. Fez um gol por jogo. Então, assim, não foi um ataque poderoso e foi uma defesa que tomou mais de um gol por jogo. Mas o número que é estarrecedor para mim, e eu fiz a conta na mão, nesses 7 jogos aqui, o Flamengo tomou 100 finalizações. 100 finalizações. É isso que você ouviu. O Flamengo, neste recorte de jogos, tomou 100 finalizações. 100 chutes. Nem todos foram no gol, mas muitos foram. E a finalização do adversário, mesmo a que não vai no gol, ela vai criando uma pressão, ela vai esgarçando a defesa adversária, ela vai muitas vezes esgarçando a confiança da equipe. E aí pode acabar nisso aqui. De finalização em finalização, tudo que foi desenhado nesta sequência acaba chegando aqui. Que foi um jogo em que o Flamengo, de novo, ficou extremamente exposto. Muito exposto. E tomou 14 finalizações. Que tem sido mais ou menos. O Flamengo teve jogo de 17 finalizações tomadas, 20 finalizações tomadas, e aí tá aqui, 14 finalizações. Sendo 4 no alvo, o Flamengo finalizou só 4. Tem sido um pouco do padrão da equipe. E aí você olha, é um Flamengo que tem a bola, mas muitas vezes não tem o domínio. Porque quando não tem ela, está em desconforto. Estando em desconforto, está exposto. Estando exposto, toma finalização.
E aí você está dando sopa para o azar, né? Você está alimentando o aleatório, que foi o que o Flamengo fez em vários momentos. E, de novo, o mata-mata, ele está ali para, muitas vezes, esconder, por conta do aleatório, trabalhos ruins, né? Porque uma bola, um negocinho ali consegue te classificar, às vezes você ganha um título, mesmo claramente sem ser o melhor time, de uma maneira... O Real Madrid, por exemplo, foi campeão da Champions, jogando pior quase todos os jogos do mata-mata. Mas foi, tem méritos nisso, e você tem questões, se fosse no campeonato de pontos corridos, dificilmente ali, naquela sequência de enfrentamentos, dificilmente o Real teria sido campeão. E isso acontece em outros cenários. Mas, por vezes, o mata-mata também está ali para dar lições, né? Ele dá lições, no caso do Palmeiras, mostrando como você se adaptar ao adversário, ter plano, ser um time bem treinado, ter padrão, ter constância, ter consistência, como tudo isso faz a diferença em momentos que podem ser tensos e que o Palmeiras não transformou no momento tenso. Os jogos contra o Atlético, olhando agora, e óbvio que o torcedor vai estar sempre nervoso, mas fazendo o olhar da análise, foram jogos de oitavas assim, muito tranquilos. O Flamengo, contrário. O Flamengo ele ficou exposto a um trabalho que não é constante, que não é consistente, que foi mascarado por jogos de invencibilidade. E em vários jogos de invencibilidade, em vários desses jogos na sequência de invencibilidade, o Flamengo jogou mal e mesmo assim conseguiu resultados. O caso lá do jogo com o Atlético, por exemplo, do Atlético Mineiro, com o Arrascaeta entra e muda o jogo, mas o Flamengo foi pior 60%, 70% do jogo. E quando acontece isso num mata-mata, que você tem menos tempo, às vezes não dá para contar com um coelho na cartola, não vai dar para contar só com o talento de um cara como o Arrascaeta para resolver. Vai ficar evidente, é a pressão alta mal feita, é a transição sem bola muito ruim, e isso é uma característica do trabalho do Sampaoli, não de agora, em outros lugares. Se a gente pegar o trabalho do Sampaoli na Argentina, foi horroroso. O trabalho do Sampaoli no Sevilha não pode ser considerado bom. O trabalho no Olympique, ele tem lampejos. Mas ele é vice-campeão francês. Entre os 4, inclusive, com o pior ataque, né? Diga-se passagem. Eliminado na fase de grupos da Europa League e um trabalho que teve lampejos. Passou longe de ser brilhante. O trabalho no Atlético, com o elenco que tinha naquele contexto, acho que disputar o que disputou era previsível. Mas não é um trabalho que engatou. Você não olhou para aquele galo e falou, putz, é o melhor time do Brasil, olha que coisa maravilhosa. Isso passou longe. No final das contas, o Sampaoli, de 4, 5 anos para cá, ele tem o trabalho no Santos, talvez a sua melhor obra. E aí, coincidência ou não, era o trabalho onde se depositava menos expectativa. Mas que eu acho que ele tinha até jogadores com característica para fazer exatamente o que ele quer. No Flamengo, existe um conflito. Existe um conflito de ele saber claramente que o quarteto Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta é o que o time tem de melhor. Porém, alguns jogadores não casam com o que o Sampaoli pensa de futebol, ou o que ele quer prioritariamente. Ele usa o Bruno Henrique bastante aberto pelo lado esquerdo, que ele quer essa amplitude com o ponta, acaba distanciando um pouco o Bruno Henrique da área, por mais que ele esteja muito bem. Do lado direito, ele não consegue contar com outro jogador para fazer esse papel, ele faz isso muitas vezes com o Wesley, porque o Everton Ribeiro cai da direita para dentro, e o Arrascaeta acaba flutuando ali por dentro, o que embarrera muito os avanços do Gerson, que não vejo, neste momento, como a melhor figura para fazer o papel que está fazendo nesse desenho de time, diferentemente do que fazia lá no Olympique do Sampaoli, ou no começo do trabalho do Sampaoli, em que o Gerson estava muito bem, mas não tinha a volta do Bruno Henrique, tinham outras questões. Então, assim, o Sampaoli não acha um time titular ideal, ele tem 30 jogos pelo Flamengo, basicamente com 30 escalações diferentes, então não há nenhuma constância. E o resultado final é um time eliminado nas oitavas, mas que, repito, quem viu o jogo, quem vinha vendo o Flamengo jogar nessa sequência invicta, não se surpreende. Honestamente, não se surpreende. Eu já disse antes, eu não gosto de usar termo vexame, vergonha e por aí vai. Acho que não existe obrigação no futebol. E com relação a competir e o tal do queremos raça. Esse é um discurso chato, repetitivo, fácil e que para mim é uma grande muleta, porque no fundo tudo se resume para mim a time mal treinado, e quando o time está mal treinado, ele está espaçado, faz jogador correr errado, quando você corre errado, fica tudo mais desorganizado, e dentro desse olhar desorganizado, o mole é falar, os caras estão sem vontade, quando na real você tem ali uma desconexão completa
da parte tática e que, para mim, é culpa do treinador. E mesmo que fosse verdade o discurso do falta raça e do falta vontade, falta não sei o quê, ainda assim, para mim, isso cairia na conta do treinador. Porque se a gente está aqui dizendo que um dos méritos do Abel é manter no talo o nível de motivação do time do Palmeiras, eu acho que no Flamengo, se você acha que há falta de vontade no elenco, e eu discordo, que os caras são os primeiros a serem cobrados, os caras são os primeiros a terem um enchimento de saco todo dia, as pessoas irem na rede social perturbar toda hora por conta de resultado, não acho que há falta de vontade. E mesmo que houvesse, a culpa para mim é do líder. E aí, esse discurso do falta de vontade, do queremos raça, do não sei o quê, ele não é novo e ele atinge os mais inimagináveis lugares, como, por exemplo, o time de 1985 campeão. E aí você vê no Maracanã, Júnior bailarino, Júnior, sim, o Júnior, um dos maiores ídolos da história do Flamengo e vencedor. E ali tem a famigerada Queremos Raça, isso em 1983. Show de fracasso, queremos Tita e Nunes, a galera cobrando mudanças no time titular e tal. O Flamengo desse ano 83, terminaria como titular. Os caras estão falando aqui de um time, de um elenco que já tinha sido campeão brasileiro, já tinha sido campeão da Libertadores, já tinha sido campeão mundial. E para essa galera aqui, talvez replicando e repetindo o discurso de alguém, o Flamengo não tinha raça, o Flamengo era um time sem graça. Isso em 1983, há 40 anos. Queremos raça, senão, né? É bizarro, gente. É bizarro, assim. Você vai para o lugar comum. É um discurso replicado, repetido, sem nenhum tipo de reflexão, assim, sabe? Você vai botando uma frase pronta, uma frase feita. O time não deu certo é porque não quis. O time não deu certo, ou o Flamengo foi eliminado, porque o Flamengo, ele jogou o pior. E ele jogou o pior porque ele já estava jogando pior em vários outros jogos, porque nas 21 partidas de invencibilidade, estava faltando raça? Não, né? Estava faltando vontade? Não. Mas os defeitos do time já estavam ali. E eles ficaram expostos e estouraram no pior momento. E aí, talvez, querendo ignorar isso, que o time tem problemas de transição sem bola, exposição em excesso, que era uma questão que outros times do São Paulo já tinham, tá? Se você prefere mascarar isso com queremos raça, aí se iluda sozinho, né? Mas o problema e a resposta para mim é muito mais simples, o Flamengo é um time mal treinado, o trabalho do Sampaoli ele é ruim. E digo mais, o trabalho do Sampaoli só tem alguma percepção de melhora porque o parâmetro anterior é o do Vitor Pereira. Como você tem um parâmetro de algo que era absolutamente ruim, qualquer coisa que viesse depois ia ser visto como um mínimo ganho. Se o trabalho do Sampaoli fosse imediatamente depois do Dorival, fatalmente a gente teria uma análise parecida com o que as pessoas tiveram do trabalho do Vitor Pereira, que taticamente falando o time evoluiu, que taticamente falando o time andou para trás e que não teve evolução nenhuma. Só que, repito, o fato do Vitor Pereira estar entre o Dorival e o Sampaoli faz o olhar do trabalho do Sampaoli ser menos trágico. E aí você fala, até que teve uma melhora. Realmente, o parâmetro anterior. E quando o Sampaoli foi contratado, a gente falou, tem coisas que o Sampaoli pensa de futebol que são parecidas com a do Vitor Pereira, tá? Alerta. A maneira como o time ataca, a maneira como ele gosta de dar amplitude pelos lados, a maneira como ele gosta de fazer ou de acelerar o time mais do que ter qualidade. E o Sampaoli acho que não tem conseguido fazer nenhuma coisa nem outra, né? Ele não tem conseguido fazer um time mais acelerado e muitas vezes ficar com a bola, o tal do amor pelo balão, não está servindo de absolutamente nada. Mas enfim, aguardemos cenas do próximo capítulo.